Olá, meu nome é Luiz Felipe Couto e essa é a POC 1. O meu orientador é o Jorge Teodoro. É, a minha POC é sobre a implementação eficiente do padrão regular Wavefront Propagation em ambiente paralelo e distribuído. Bom, eu vou só recapitular os objetivos rapidamente. O padrão WP ele é comum em algoritmos para processamento de imagens e dois algoritmos exemplos disso é a transformada de distância e a reconstrução morfológica. O primeiro objetivo era implementar o algoritmo IWP para ser executado em CPU de forma paralela e distribuída também, combinando a performance de várias máquinas. Esse é um objetivo geral da POC 1 e POC 2. Para a POC 1, o objetivo é implementar de forma sequencial e paralela também. O outro objetivo é o desenvolvimento de um framework bem definido em que o implementador, a pessoa que está implementando um algoritmo de processamento de imagens, se quiser utilizar o padrão IWP, possa utilizar esse framework e, para isso, seja simplesmente implementar duas funções, que é a função de conversão de propagação, de atualização dos valores dos pixels e fornecer também a fila de pixels iniciais. Passando pelos algoritmos de reconstrução morfológica e distância euclidiana rapidamente, a reconstrução morfológica ela geralmente é usada para extrair ou aprimorar objetos marcados ou que você queira enfatizar em uma imagem. A imagem que você quer aprimorar é a imagem mask, e aí você vai ter uma segunda imagem, que é a imagem marker, que vai ser usada para marcar as regiões a serem extraídas ou enfatizadas. Os picos da imagem marker ela vai atuar como pixels de origem que se espalham entre aspas, para preencher a imagem mask. Bom, já a transformação de distância, ela calcula um mapa de distâncias de uma imagem binária de entrada e para cada pixel que faz parte do objeto, que é o pixel que possui o valor 1, o seu valor no mapa de distância vai ser a menor distância a partir desse pixel até o pixel de fundo mais próximo. Bom, foi então implementado o framework do IWP. Essa é a interface que acabou sendo definida para ele. Recebe como input a imagem base, que é onde vai ser realizada a propagação, além da fila inicial de pixels, da propagation condition, que é a função de condição de propagação. Ela vai definir se um pixel P vai ser ou não adicionado em fila de pixels e se vai ser atualizado. A update function, que vai ser como esse pixel que for adicionado às filas de pixels vai ser atualizado, além de uma auto structure, que é uma estrutura auxiliar, e ela é opcional e do tipo que o utilizador quiser. Bom, a interface da função de propagação e da interface da função de update são muito parecidas. Ambas recebem como input a imagem base, o pixel sendo visitado na iteração i e o pixel vizinho a p sendo visitado atualmente. Além da AutoStructure, que sempre vai ser passada para essas duas funções, para que o utilizador possa ter acesso a ela e decidir se o pixel ou não vai ser atualizado, né, caso ele precise dessa estrutura auxiliar. O que difere entre as duas é o output. A função de propagação ela tem um output de forma booleana, true ou false, que vai definir se vai atualizar ou não o pixel e adicionar ou não na fila. E a função de update vai definir o novo valor do pixel, por isso você tem que retornar o inteiro. Bom, essa generalização ela vai permitir que a gente use o IWP em diversos algoritmos, em diversos cenários, e o utilizador vai ter que implementar apenas aquela função de propagação, de função de propagação, e a função de update do pixel. Porém, a generalização, como sempre, né, ela traz alguns trade-offs, e alguns deles, acho que não são todos, mas dois deles seriam que a fila inicial de pixel ela precisa ser fornecida, porque essa fila ela é de alta especificidade do algoritmo Pi, que é aquele algoritmo que vai utilizar o framework, e isso faz com que, quando em paralelo, o framework ele tem que separar essa fila de pixels entre as seções da imagem, trazendo um pouquinho de overhead. Além disso, a AutoStructure é do tipo genérico, é um tipo muito geral, e por isso ela não pode ser separada ou particionada de nenhuma forma durante a execução do IWP paralelo. Já que, né, o framework não tem informação suficiente para realizar a separação. Agora eu vou dar um exemplo da utilização do framework IWP desenvolvido no algoritmo de reconstrução morfológica. Tanto o algoritmo de reconstrução morfológica quanto o de transformada de distância utilizam o framework desenvolvido, obviamente, mas eu vou dar só o exemplo da reconstrução morfológica aqui, por questões de tempo mesmo. Como vocês podem ver, são duas funções implementadas, são as duas funções que o framework ele precisa para poder funcionar, que é a de condição de propagação e de update do pixel.
Vale ressaltar aqui que a Aux Structure do framework foi utilizada na reconstrução morfológica como sendo uma imagem mask. Então, toda vez que você for decidir se um pixel vai ou não ser atualizado e entrar na fila, vai ter a imagem mask para ser consultada, o que é importante na questão da reconstrução morfológica. E o mesmo ocorre com o update do pixel. Você também vai ter acesso à imagem mask toda vez que for atualizar o valor daquele pixel. O que também é importante, como vocês podem ver nos algoritmos, em ambos os algoritmos. Eu acho que outro ponto que vale ressaltar foi a simplicidade da implementação dessas duas funções. É claro que isso depende do algoritmo, mas tanto a reconstrução morfológica quanto a transformação de distância tiveram funções bastante simples que precisariam ser implementadas para passar para o framework. Então a etapa de propagação dessas funções se tornaram bastante simples, apenas duas funções bem pequenas para serem implementadas. Vale ressaltar que aqui não está sendo abordada a parte de obtenção inicial dos pixels. Essa é uma parte importante no algoritmo de reconstrução morfológica e vai ser abordada posteriormente. Bom, passando pela estratégia de paralisação do IWP, do framework como um todo, a estratégia do foi bem simples, na verdade. Ela simplesmente separa a imagem em diversas seções de acordo com o número de threads que você quer que rode em paralelo. E ela vai executar o IWP em cada seção separadamente com sua própria fila de pixels. Bom, depois disso, de executada, a imagem é unida novamente, então é feito um reassemble da imagem, e aí vai ser feita a correção das bordas, porque pode ter algum pixel que propagaria da seção A para a seção B, só que isso não ocorreu, porque eles estavam sendo executados paralelamente e de forma independente. Por isso é necessário que ocorra a correção das bordas. Bom, passando para a estratégia de paralisação da fila inicial da reconstrução morfológica, essa parte é importante porque, apesar de não fazer parte do framework e da paralisação do framework em si, a reconstrução morfológica é um algoritmo que requer bastante processamento para adquirir os pixels iniciais. É uma operação de raster e anti-raster na imagem. E isso pode levar tempo, e para que essa operação seja mais eficiente, também foi decidido implementar uma estratégia de paralisação. Para isso, então, é bem simples. A imagem é separada em diversas seções e o cálculo da fila é feito separadamente para cada uma das seções. No final, as filas são unidas e, então, essa fila maior é utilizada no framework desenvolvido, no framework do IWP desenvolvido, para a etapa de propagação. Bom, passando pela parte de experimentos e resultados, os algoritmos eles foram conferidos, então sua corretude foi verificada de acordo com o resultado também de uma ferramenta já conhecida que é o MATLAB. E para o experimento de performance e avaliação da performance dos algoritmos, foi utilizado primariamente a Morphological Reconstruction, e aqui eu vou mostrar os resultados. Foram utilizadas imagens médicas de tecido humano e cada uma delas possui uma porcentagem de cobertura. Foram utilizados 3 tipos de cobertura, que é 50%, 75% e 100%. Todas essas imagens possuem 4K de resolução, então são 16 milhões de pixels em cada uma. E também foi utilizada uma imagem de 8K com 100% de cobertura também. E, portanto, esses foram os resultados. Esse gráfico avalia o resultado por task, que é a parte de pegar os pixels iniciais, e também a parte de propagação dos pixels, tanto no sequencial quanto no paralelo. A gente pode ver que o paralelo obteve resultados melhores que os sequenciais, como esperado, e geralmente demorou coisa de metade ou menos da metade do tempo do sequencial para rodar. Bom, e esses dois gráficos últimos aqui mostram o speedup do paralelo em relação ao sequencial. Repare que o gráfico não começa em 0. O gráfico da esquerda mostra o speedup no tempo total, ou seja, do tempo total de execução do algoritmo, tanto sequencial quanto paralelo, que ficou na casa de 2,5. E a gente pode ver como que a cobertura ela afeta o speedup ali no gráfico da direita, como que o aumento da cobertura favorece o algoritmo paralelo, que possui speedup cada vez maiores, variando de 1,6 até 2,3 na etapa da propagação. Bom, agora falando um pouco sobre os próximos passos em relação ao POC 2. Eu acredito que o objetivo desse POC 1 tenha sido atingido.
que foi principalmente estudar esses algoritmos, implementá-los de forma sequencial e paralelo, além de desenvolver um framework muito bem definido, o que foi feito. O próximo passo é realmente implementar o algoritmo distribuído, que é o maior objetivo desse trabalho, e isso vai ser o foco da POC 2, além de algumas melhorias de performance. A primeira que eu consigo pensar é a resolução de bordas, que atualmente ela é feita sequencialmente no algoritmo paralelo. E esse impacto no tempo final ainda não é proporcionalmente grande, mas com o algoritmo distribuído com certeza vai ser necessário pensar na estratégia paralela. E outras melhorias de performance que serão discutidas com o orientador. E é isso. Bom, muito obrigado.